Hoje estava a meditar em uma palavra e quão poderosa é essa palavra. Se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2 e 5, diz assim: Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E sabe, eu estava aqui e eu aprendi uma lição muito poderosa. Porque nós passamos por algumas situações na nossa vida que nós achamos que não somos merecedores daquilo. Em situações ruins, difíceis, de choro, de tristeza, e que nós somos bons demais para passar por aquilo, perfeitos demais para passar por aquilo. E, e Jó, o livro de Jó diz que Jó era reto, íntegro, temente ao Senhor. E Jó, ele passou um período de provação, um período de perdas, de dores, de luto. Jó perdeu os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu até mesmo a sua saúde. E no meio do processo, onde só restou um caco de telha e cinzas, Jó ele questionou o Senhor. Jó questionou o seu nascimento. Disse que não deveria ter tido acontecido aquele dia, que deveria ter sido um dia de tristeza e não de alegria pelo seu nascimento, porque ele estava passando por tudo aquilo, porque ele não entendeu o processo sobre a sua vida e ele se entristeceu, ele chorou, ele indagou. Ao decorrer da palavra, nós vemos que, com o diálogo com seus amigos, ele diz não entender de tudo isso. Ele declara sobre a sua boca que ele estava fazendo tudo certo, tudo correto, para estar passando por aquele processo, para estar passando por tanta dor, por tanto choro. Só que Jó, até então, tinha ouvido falar do Senhor, mas não tinha visto ao Senhor. Ouvir é diferente de ver. Ouvir falar, eu posso ouvir falar de qualquer coisa. Mas quando nossos olhos começam a contemplar quem é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, quando nós começamos a contemplar quem é Jesus, qual que é o seu objetivo, por que ele veio e por que nós estamos aqui. Às vezes, sabe, passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, de choro, de luto, de perdas. E nós questionamos a nós questionamos em oração, nós questionamos a Deus. Por quê? Se estou fazendo tudo certo, por que estou passando por isso? Nós achamos que não somos dignos de passar por provação, porque estamos certos demais, perfeitos demais, correta demais para passar por aquilo. Só que esse livro nos ensina que nós precisamos passar pelo processo, mesmo estando correto, mesmo sendo pessoas boas. Porque não adianta só ouvir de Deus, ouvir falar de Deus, mas nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. E nesse processo, Jó nos ensina uma coisa que nós precisamos confiar, acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas e em vez de questionarmos, em vez de falar não poderia ter nascido, porque eu nasci para viver tanta dor, tanta tristeza, mas sim ver tudo que estamos passando como um processo de lapidação para nos tornarmos pessoas melhores e para conhecer quem é o Senhor verdadeiramente e para conhecer quem somos verdadeiramente. Eu não sei o período que você está da tua vida,
Às vezes você, neste momento, está dizendo, mas eu nem mereci estar passando por isso. Sou uma pessoa boa, faço as coisas correto. Mas escute, todo o processo tem uma melhora. Todo o processo tem um amadurecimento. Todo o processo tem um aperfeiçoamento. Todo o processo quer nos transicionar, nos levarmos para um nível maior. Um nível melhor. Para sermos pessoas melhores e para conhecer quem é o Criador. Para conhecer quem criou todas as coisas. Você já parou para pensar? Quem criou tudo? Quem que formou as estrelas e firmou-las no céu? O sol, a lua? Quem criou tudo isso? Pois existe um Criador. E nesse processo que você está vivendo, ele quer se revelar a você. Ele quer que você prove quem é ele. Não que você escute só que existe um Deus que rege tudo, que cuida de tudo e que formou tudo. Mas ele quer que você conheça-o verdadeiramente. Ele quer que você experimente a presença dele, experimente quem ele é, experimente que realmente ele existe. Que você não só escute, mas que você prove a essência do Senhor Jesus, a essência de quem é o Senhor. E pode ter certeza que desse processo você vai sair mais maduro. Desse processo você vai sair mais forte. Nesse processo você vai sair restituído, porque tudo que Jó perdeu, o Senhor restituiu em dobro. Porque Jó entendeu que ele não tinha que só ouvir falar do Senhor, mas ele tinha que conhecer o Senhor, ele tinha que andar com o Senhor, ele tinha que ser íntimo do Senhor. Pense nisso. O Senhor, ele tem restituição. O Senhor tem lapidação e crescimento para a tua vida. Fique com essa palavra no seu coração e Deus te abençoe.